Olá, eu sou Angélica Valverde, trabalho com terapia regressiva e captação psíquica. Vou deixar os detalhes sobre esse trabalho na descrição do vídeo, assim como o meu contato para mensagem, caso você deseje mais informações. Vamos entender sobre depressão e vidas passadas. A depressão é um transtorno de humor, um transtorno unipolar, porque é um polo só, que é propriamente a tristeza profunda, que é um sintoma considerável nos quadros de depressão, né? E esse sintoma fala do mundo interno dessa pessoa que sofre, como tudo está organizado e como tudo está organizado de uma maneira que leva essa pessoa a não sentir entusiasmo pela vida. Existe uma baixa do humor e os vínculos ficam prejudicados, assim como o trabalho, as relações consigo mesmo, né, podendo até comprometer a higiene, o desejo de crescimento profissional, as relações ficam empobrecidas e existe uma dor, uma angústia, um sofrimento grande nos estados depressivos. Dependendo do grau, a pessoa pode ficar acamada, sem condições de viver minimamente. Nós temos já há algum tempo o uso das medicações, que são muito importantes como uma ajuda significativa, porque a depressão também apresenta uma causa química em relação aos neurotransmissores. Então a medicação ela pode ser algo que sim, modifica muito esse quadro, e até para a pessoa poder fazer uma terapia e poder falar da sua dor, compartilhar e entender seu passado, da vida atual, que participou da formação desse quadro de depressão, ela precisa muitas vezes da ajuda do medicamento, até para conseguir ir para a terapia, até para conseguir falar. Ela precisa, em muitos casos, da ajuda medicamentosa. Por isso é muito importante tomarmos muito cuidado com uma visão equivocada, a meu ver, até simples demais, de que é possível sair de estados depressivos sem medicação. Nós temos que tomar cuidado, porque cada caso é um caso. E essa medicação ela pode auxiliar por um tempo e depois, junto do médico e do profissional que está cuidando do caso, um psicólogo, um psicoterapeuta, aí é possível reavaliar essa medicação. Mas muitas vezes as pessoas demoram para procurar ajuda e aí é como uma infecção que vai tomando todo o sistema. E a depressão também pode tomar todo o sistema e os vínculos, e o ânimo fica baixo, enfim. Então, nesses casos, é importante considerarmos a medicação. Independente disso, eu vou colocar aqui neste vídeo a relação das vidas passadas com estados depressivos, com quadro, inclusive de depressão mais profunda. Nós temos encontrado nos atendimentos de pessoas com depressão vidas passadas onde houve muito desmando por parte de suas personalidades de outras existências. Um nível de agressividade bastante alto. Pessoas que mandavam matar, pessoas que coordenavam batalhas sangrentas, e a personalidade do deprimido hoje era um comandante, e em algumas situações também apareceram equívocos desse comandante, o que causou a morte de muitos soldados, e
em algumas situações, essa personalidade desse comandante tinha condições de reconhecer algum gesto impulsivo que causou esse desastre, né? E outros não. Então, nós notamos também a presença de uma arrogância nas personalidades do passado do depressivo e feitos dos quais suas personalidades não se orgulham, já tinham um perfil com dificuldade de reconhecerem seus equívocos, e quando acontecia um equívoco, essa personalidade do passado se fechava em si mesma, tinha dificuldade de entrar em contato com o sentimento de responsabilidade por aquilo que havia acontecido. Havia até uma negação da própria falha, que é humano falhar, negação dessa falha, e algumas personalidades chegavam a entrar num estado psicótico, enlouqueciam e desencarnavam num estado de insanidade mental. Nós encontramos também nos quadros de depressão muitas vivências de solidão, então personalidades de outras vidas que viveram muito sozinhas, muito abandono na infância e na adolescência. Personalidades que estavam em grupos onde havia muita escassez financeira, e essa criança, esse adolescente ficava de cá para lá, passando fome, frio, necessidades, sem afeto, sem carinho, precisando cuidar de si mesmo, sem ter condições nem físicas nem emocionais para isso. E essas personalidades vão como que juntando um campo. Quer dizer, as tristezas de cada uma dessas personalidades, quando nós encontramos várias, às vezes sequenciais, esse quantum de tristeza que foi vivenciado, de abandono real, de ter que dar conta de si sem ter condições para isso, isso forma um aglomerado denso, um campo denso. Aí acontece o desencarne de cada personalidade, mas esse campo energético marcado pela tristeza, pela escassez afetiva, tudo isso que eu relatei agora há pouco é como se fosse recaindo sobre uma determinada existência que vem logo mais adiante, e ainda que não recaia o bloco todo, a densidade toda, um pouco dessa densidade já é capaz de promover estados depressivos, um quadro propriamente dito depressivo na ponta encarnada. Então, vou dar mais uma olhada aqui, porque eu não quero perder nada que eu produzi nessa apostila. Vivências com perdas sequenciais de seres queridos, então batalhas onde um jovem perde a mãe, o pai, o irmão mais velho, um tio, o avô, o pai em batalhas. Na outra vida, de novo, tem perdas. Vivências, como eu disse há pouco, de solidão, abuso, né? Vocês sabem do que eu estou falando, na infância e na adolescência. Então, elas ficam muitas vezes, essas personalidades, mais resistentes ao socorro espiritual. Então, elas estão já sem o corpo físico, cada uma no seu momento, né? Às vezes nós temos vidas sequenciais com depressão e coisas terríveis acontecem também nessas outras vidas, então isso vai se juntando, né? E essas personalidades vão ficando resistentes à ajuda porque elas deixam de acreditar que podem ser amadas, que podem ser consideradas, que alguém realmente se importa. Então, quando os socorristas chegam para conversar, essas personalidades que tiveram todas essas tristezas, perdas, solidão, enfim, elas ficam muito resistentes à ajuda espiritual.
ao tratamento, inclusive espiritual, no seu corpo espiritual, que às vezes está ferido, né? O corpo espiritual, ele carrega o ferimento que o corpo físico sofreu. Então esse corpo espiritual está ferido, mas a personalidade dona desse corpo espiritual recusa ajuda porque está desolada e porque não tem esperança de que possa ser realmente cuidada como precisa e como já precisou antes. Essas personalidades podem então influenciar uma pessoa encarnada hoje, neste tempo. Principalmente se esta pessoa hoje tem o quadro familiar semelhante ao do passado. Então, os pais em algumas vidas são os pais hoje também. Isso fortalece o vínculo da pessoa encarnada hoje com esse passado. Se ela está no mesmo continente ou no mesmo país, se ela tem um conhecimento profissional semelhante. Alguns fatores podem coincidir com esse passado, não de uma personalidade múltipla só, mas de 2, 3, a ponta encarnada hoje pode ficar mais vulnerável a quadros depressivos. Se a ponta encarnada hoje vivencia também situações difíceis, perda do pai ou da mãe na infância ou na adolescência, uma doença física grave que demanda muitos cuidados, enfim, situações geradoras de tristeza, de medo do futuro, essa pessoa hoje fica mais propensa então a desenvolver um quadro depressivo, que vai precisar então de um trabalho multidisciplinar para que haja condições dessa pessoa viver melhor e sair desse estado de humor depressivo e poder retomar então a sua vida, porque a depressão ela acontece num determinado momento, né? A pessoa está vivendo, tem um fator muitas vezes chamado fator desencadeante, que é uma separação, uma perda de uma grande amizade, uma perda amorosa, a perda de um familiar importante, podem funcionar como fatores desencadeantes. Então, vem o fator desencadeante, desperta personalidades do passado ou traz por vibração equivalente personalidades do passado, e aí isso vai compondo um quadro que pode sim contribuir muito para a instalação da depressão, né? E aí nós vamos então, além da terapia tradicional, precisamos considerar que é muito importante, um tratamento medicamentoso pode ser necessário. A terapia de vidas passadas, ela vai atuar nesse passado milenar. Se a pessoa pode fazer presencial, ela vai fazer a terapia de vidas passadas ou a terapia com regressão de memória, que é o que eu faço no consultório presencialmente. É um processo terapêutico. E aí, além do momento do acesso às vidas passadas, nós temos os momentos de conversa terapêutica. E a captação psíquica também trata quadros depressivos, acessando essas personalidades que ainda podem estar em situação bastante complicada e elas são esclarecidas, elas têm a oportunidade de conversar, de serem acolhidas. Elas muitas vezes estão exaustas, revivendo seus dramas, suas perdas, sua raiva, porque muitas personalidades depressivas carregam muita raiva dentro de si e essa raiva as contamina
e também inunda tudo ao redor, e aí o mundo, os socorristas que chegam, o terapeuta de captação psíquica que vai falar com elas, todos ficam com uma grande dificuldade de acessá-las, porque elas estão com muita raiva por tudo que lhes aconteceu. Esse é um trabalho do terapeuta de captação psíquica, essa condição de aproximação respeitosa, paciente, até que essa personalidade consiga minimamente confiar de que ali tem alguém que vai conseguir compreendê-la e considerar tudo que ela passou como algo sério, complicado e difícil. Tanto uma personalidade múltipla quanto uma pessoa hoje com depressão precisam restabelecer a confiança no outro. A confiança de que esse outro não vai minimizar seu sofrimento, não vai tratar seu sofrimento como coisa pouca. Ao contrário, vai ser empático, vai abrir espaço para que a personalidade fale. Inclusive para que ela possa colocar toda a sua revolta por tudo que foi vivido. Assim se dá o atendimento na captação psíquica das personalidades múltiplas. Esse processo, e depois essa personalidade vai ter possibilidades de mais conversas terapêuticas, faz com que seu campo se modifique, faz com que comece a brotar esperança, como um brotinho de uma planta que se atreve a sair da terra e começar a crescer. A esperança, então, começa a fazer esse movimento e o estado de humor dessa personalidade vai mudando. Portanto, então, o que passa a chegar em sua ponta encarnada, que está depressiva, é uma melhora nesse estado depressivo. Aí, se nós considerarmos que são socorridas num tratamento com captação psíquica, em algumas sessões, várias personalidades com esse mesmo histórico, com esses mesmos traços de funcionamento psicológico, nós podemos entender que um grande peso, uma grande influência, né, ou uma influência de um porte considerável, deixa de afetar a ponta encarnada. Então ela passa a ter mais condições de se recuperar de seu estado depressivo. Eu acredito que esse é o conteúdo que eu preparei e penso que é suficiente. Claro que na apostila do curso de terapia regressiva, nós temos muito mais aqui, né? Sobre a parte cognitiva que é afetada, sobre a alteração química, os tipos de depressão, episódio depressivo maior, transtorno depressivo persistente, a depressão pós-parto, que envolve outras questões, quando vamos acessar na captação psíquica uma parturiente que está com depressão, e aí vem a depressão pós-parto, a depressão sazonal, a bipolar, enfim, a depressão psicótica. Normalmente aí a depressão psicótica é realizada, nós recebemos a solicitação do atendimento por algum familiar, porque um quadro de depressão psicótica, o próprio paciente vai ter muita dificuldade de buscar ajuda, então a família se mobiliza para conseguir o médico, o terapeuta, e aí nada impede que uma pessoa tenha o seu psicólogo, um modelo tradicional, o seu médico, e que acesse também vidas passadas, porque aí contempla todo esse conjunto de fatores que estão influenciando esse quadro.
E nós vamos encontrar nas sessões situações assim que eu não vou me lembrar com detalhes agora, mas são situações impactantes até para nós que trabalhamos já há 12 anos com essa técnica. São situações que têm pontos em comum com situações da vida atual do depressivo, né? Guardadas as devidas proporções, mas muito familiar, ou o próprio paciente fala: nossa, eu passei por algo muito semelhante. Olha, o ano passado me aconteceu algo assim, eu perdi tal pessoa, enfim, muitos pontos em comum. É isso, então, eu agradeço muito a sua atenção até aqui, espero ter colaborado, ampliado de alguma forma a sua compreensão e conhecimento sobre a influência das vidas passadas em nossa vida atual e que sim, existem formas de acesso e tratamento desse material milenar. Não saia deste vídeo sem dar o seu gostei, compartilhe com pessoas que podem se interessar pelo tema e se inscreva no canal, assim você recebe mais vídeos assim que chegam. Muito obrigada, até o próximo.